Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Bendito seja o teu nome para sempre. Abençoa as tuas filhas, Pai, com toda a sorte de bênção, Senhor. E que elas possam contar os seus dias, ó Deus, a alcançar corações sábios, Pai. Deus, nós a abençoamos como igreja de Cristo. Deus, que elas tenham saúde, paz, alegria, alegria da salvação, alegria do convívio social, alegria, Deus, do convívio com os salvos. Senhor, nós abençoamos as tuas filhas em nome de Jesus. Quero abençoar também os teus servos visitantes, ó Pai, que eles sejam tocados e abençoados nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Antes de você pegar na Bíblia, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, este lugar é um lugar de alegria, né? Um ajuntamento de alegria, porque o Senhor está neste lugar. Então, querido, você tem todos os motivos para se alegrar na presença dEle. Amém? Glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra nessa noite, que está em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Só para registrar, viu, Kelson? Estou sentindo falta da minha cinegrafista. Ela está com a gargantinha ruim, nós vamos orar por ela. Amém? Irmãos, nós estamos a passos de iniciar um projeto aqui na igreja, que eu acredito que vai ser um marco muito forte aqui na vida da igreja. É um trabalho que vai ser feito com crianças e juniores, adolescentes e juniores, melhor dizendo. E a irmã Daniele, Deus tocou no coração dela, não é isso, Kelson? E ela vai estar reunindo essa galera para estar ensaiando com eles louvores, né, treinando essa meninada aí, para celebrar o nome do Senhor, né? Orientá-los no caminho da adoração. Então, irmãos, ore pela Daniela, ela está se recuperando. Ela não tem vindo porque ela está se recuperando, fez cirurgia, está fazendo um tratamento, e eu queria que vocês orassem pela Daniela, né? E que esse projeto possa, de alguma forma, chamar a sua atenção. Porque a gente entende que ela não vai dar conta sozinha, ela vai precisar de auxiliadores, de pessoas para estar ao lado dela, tá? Que você possa ser aquele disponível na obra do Senhor. Amém? Capítulo 9, esse texto é tão conhecido, né, irmãos? Já tantas pregações, né? Eu mesmo já devo ter pregado aqui nesse texto. Recentemente eu falei no Palavra da Fonte um pouquinho, mas há algo que queima o meu coração e eu quero compartilhar com você. O capítulo 9, a partir do versículo de número 8, a palavra de Deus diz assim: E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém. Guiado pela mão, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve ele 3 dias sem ver, não comeu, não bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. Ele está o quê? Orando. E em uma visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que se tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem o poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo,
O Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas. Ele me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Você torne a ver e seja o quê? Cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Queira Deus abençoar essa palavra em nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, levante as suas mãos, e eu queria que você se colocasse diante do Senhor. Você tem aqui um novo convertido, que acaba de ter um encontro com Jesus, e ele está há 3 dias em oração. Quanto tempo tem que você já anda com Jesus? Então está na hora de começar a orar. Este homem tinha 3 dias que estava caminhando com Jesus, já veio uma ordem do céu, e ele seria cheio do Espírito Santo. Então seja cheio do Espírito Santo também nessa noite. Levante suas mãos, aproveite esse momento, meu irmão. Nós não sabemos se vamos nos reunir mais outra vez aqui neste lugar. É desejo nosso voltarmos aqui, mas a igreja pode ser arrebatada a qualquer momento. Jesus pode vir buscar a igreja. Então aproveita o tempo de convívio com os santos aqui neste lugar. Seja cheio do Espírito Santo. Ore, clame, busque, interceda. Seja canal de bênção, seja um pregador, aquele que testemunha, aquele que fala de Jesus. Momento de orarmos, momento de clamarmos a Deus. Pai, nós te adoramos por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor está neste lugar. A tua palavra nos garante a tua presença aqui, Senhor, e nós cremos. Rogamos, Senhor, que o teu Espírito Santo venha tomar todo este lugar, e principalmente os corações dos teus filhos, Senhor. Este lugar seja tomado de glória, de graça, da tua presença, e que sejamos transformados para louvor e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, nessa madrugada, eu fui visitado com 3 palavras que queimou muito meu coração. E a primeira palavra que ficou batendo forte no meu coração foi a palavra evangelho. Palavra evangelho. No grego, essa palavra, euangelion, que significa boas novas, boas notícias. Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê? Então é para você. O evangelho, ele é o poder de Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nós nos reunimos aqui, nós louvamos, nós cantamos, nós estudamos a Bíblia, mas tem uma coisa, queridos, que é importante registrar. Onde o evangelho de Jesus é pregado, o poder de Deus se faz presente. É por isso que algumas pessoas são tão tocadas, e elas são tão impactadas, e elas são transformadas por este poder maravilhoso do Senhor. A segunda palavra que me veio nessa madrugada, que palavra importante? A palavra confessar. Confessar. A palavra de Deus é assim que nós devemos confessar os nossos pecados. Jesus diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai no último dia. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Preste muita atenção, você que está aqui nessa noite. As pessoas vão ser condenadas ao inferno, não é por causa do pecado dela, não é isso. É porque ela rejeitou o perdão do seu pecado. Ela não vai ser condenada pelo peso do seu pecado, mas porque não teve a capacidade de confessar que Jesus Cristo era suficientemente capaz de perdoar os seus pecados. É importante, quando a luz do Evangelho raia, quando a luz do Evangelho chega até nós confessarmos. Paulo diz isso em Romanos capítulo 10, que a palavra, ela está perto de nós, está dentro do coração.
Mas ele diz uma coisa: com o coração se crê, mas com a boca se confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Você pode confessar que Jesus Cristo é o teu Senhor? Glória a Deus. E a última palavra, irmãos, que queimou muito meu coração, é a palavra gratidão. Gratidão. Gratidão versus murmuração. A gratidão, querido, por aquilo que nós já recebemos. Nós temos todos os motivos para nos alegrarmos, para ser grato a Deus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, preste muita atenção. Eu já falei isso aqui muitas vezes e vou falar, e quando eu estiver a oportunidade de pregar aqui, talvez vou repetir isso. Você é tão privilegiado que você pode estar sentado ao lado de alguém que vai herdar a vida eterna. Você pode estar sentado ao lado de alguém que você vai conviver por toda a eternidade. Você está num lugar onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo se faz presente, os anjos de Deus estão a cercar. Você é privilegiado. Gratidão por aquilo que Deus tem feito por nós. Sabe, que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa agir na sua vida. Você foi escolhido por Deus. Escolhido por Deus. E a palavra de Deus nos diz lá em João capítulo 15, versículo 16: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Tem motivo de dar graças aí? E você foi escolhido não pelos seus méritos, não porque você era santo, não porque você era bom, não porque você era bonito, não porque você era rico ou porque você era pobre. Você foi escolhido porque Deus, Ele é capaz de transformar você em um vaso precioso nas mãos dEle. Ele é poderoso para fazer isso. O verso 19, a parte B do verso 19 diz assim: antes eu vos escolhi do mundo. Nós estávamos no mundo, irmãos, perdidos, sofrendo lá no mundo, sendo massacrado, machucado todos os dias, todo ferido. Porque é assim, queridos, que alguém é quando não está em Cristo Jesus, morto. Morto fede, irmãos. Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Nós estávamos perdidos e fomos achados. Nós estávamos, queridos, no lamaçal. O salmista fala-nos de algo tão precioso, que esse Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele é capaz de onde está, curvar-se até o monturo. O monturo está falando de lixo, é onde eu e você estávamos. E a Bíblia diz que Ele pega essa pessoa lá do monturo, levanta ela e coloca ela entre os príncipes. Você está hoje assentado entre os príncipes do Senhor. Motivo de ação de graça, motivo de gratidão, motivo de louvor, motivo de adoração, queridos. Agora, qual é o critério de Deus para escolher? Será que Deus tem o critério? Tem. O critério é baseado naquilo que Ele fez, Jesus, lá na cruz do Calvário. Sabe, querido, aquilo que Ele fez, Ele não faz também escolhas aleatórias para determinados serviços. E é aqui que nós vamos começar a meditar nessa noite. Queridos, Ananias, eu poderia classificar este homem como um homem extraordinário. Assim como você deve ter alguma referência lá no céu. Ou quem sabe lá no inferno. Sabe quando Satanás se refere a você? Quando Satanás se refere à sua pessoa. O dia que encontrava-me com um endemoniado. E antes, na verdade, antes de me encontrar, porque Satanás, ele sabe, e ele conhece a vida das pessoas. Quando nós estávamos chegando naquela casa, ele gritou lá dentro e disse: eu não gosto destes dois homens que estão chegando. E eu fiquei tão feliz naquela noite, saber que o diabo não gosta de mim. Já pensou se o diabo gostasse de você? Né? Sabe, você precisa ser odiado por ele mesmo. Queridos, o Senhor, Ele escolhe pessoas, assim como Ele escolheu. Esse texto é um texto que fala tanto da vida de Saulo, transformado de Paulo. Essa história você já conhece, ela é maravilhosa, mas eu não quero entrar nela hoje.
Sabe, Deus escolheu Ananias para algo específico. Deus viu em Ananias as qualidades necessárias para o desempenho de uma missão poderosa, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está olhando para você. E Ele pode estar escolhendo você para algo específico nessa noite. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus é capaz de ver, queridos, o que ninguém vê. Nós estamos aqui, nós olhamos, nós convivemos com as pessoas e fundamentado e baseado nos seus talentos, às vezes nós fazemos algumas escolhas. Às vezes nós convidamos determinadas pessoas para compor, né, determinados ministérios. Mas o Senhor, Ele tem algo melhor. Ele vê o que está dentro de você, o que ninguém está vendo, Ele consegue ver. Sabe, Ele consegue extrair. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, o apóstolo Paulo diz assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Não é porque são nobres, não é porque são poderosos que Deus chama. Deus sonda o coração. Quando Deus chamou Davi, ele estava no campo. Ele estava cuidando das ovelhas, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Sabe, ele talvez fosse um personagem muito insignificativo no contexto familiar. Mas Deus estava olhando o coração daquele homem lá no pasto. E Ele sonda o coração das pessoas. O verso 27, Paulo diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Verso 29, para que nenhuma carne se glorie diante dele, o Senhor. Então, queridos, quando nós olhamos aqui para o texto, nós olhamos aqui, amados, por que o Senhor escolheu Ananias? Primeira coisa, queridos, é pelo mesmo motivo que Ele escolheu você. Sabe, Ele escolheu Ananias para uma missão específica e muito difícil. O próprio Ananias, querido, expõe essas dificuldades. O próprio Ananias relata esses obstáculos para o Senhor. O verso 13, que nós lemos, diz assim: Senhor, olha o que Ananias diz: Senhor, há muito eu ouvi acerca deste homem, que o Senhor está mandando eu ir lá orar por ele. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Você já se perguntou por que Deus não escolheu outra pessoa nessa época? Provavelmente teria pessoas muito mais qualificadas do que Ananias. O texto inicia dizendo um certo discípulo chamado Ananias. Isso dá um indicativo de alguém, sabe, não muito conhecido. Um certo Ananias, não é assim que a gente fala? Um certo Ananias. Deus escolheu um certo rapazinho, uma certa mocinha ali. E às vezes a gente fala isso com desprezo, né? A resposta, queridos, é que Deus sabia da disponibilidade do coração de Ananias. Se tem uma coisa que Deus sabe, querido, é o que está dentro de você. Deus conhece. Você não falou para o seu pai, você não falou para sua mãe, você não falou para o seu pastor, mas Deus, Ele sonda o coração, e Ele conhece você antes mesmo de você vir ao mundo. Quando o seu corpo ainda estava informe, Ele estava lá, escreveu todos os seus dias, tudo está escrito a seu respeito, Ele conhece tudo a seu respeito. E sabe, queridos, olha só, queridos, o que a palavra de Deus nos mostra. Não são muitas as pessoas que Deus pode contar, queridos, para determinadas tarefas, né? Por exemplo, cuidadores de idosos. Tem algum cuidador de idoso aqui? Não? Ou já cuidou de alguém? Alguém já cuidou? Já? Ok, então você sabe o que eu estou falando. Enfermeiros, especialmente do SUS. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. É preciso reconhecer pessoas que têm coragem de trocar alguém todo sujo
arrancar as suas fraldas ali, limpar, cuidar. Eu sei que a maioria de nós diz assim, isso não é para mim não, pastor. Trocar um bebezinho com caca já é difícil, agora trocar um velho, uma pessoa adulta, isso não é para mim não, pastor. Deixa eu te falar uma coisa, Deus tem pessoas em todos os lugares para serviços específicos. Cuidadores, sabe, pessoas que cuidam. Irmãos, essa semana eu estive no Banco do Brasil para resolver uma situação. E normalmente quando você está na fila, você quer ser atendido logo. Mas neste local são 3 funcionários. São 3 pessoas que trabalham lá. 2 estavam afastadas. Só tinha uma moça atendendo. A fila era grande. E a coisa foi passando e eu fui o penúltimo da fila. E na minha frente foi um senhorzinho, já bem velhinho. E a moça atendeu ele e eu estou observando. Ela muito atenciosa, foi conversando com ele, atendeu, esclareceu. Disse, olha, eu não posso atendê-lo, não posso resolver o seu problema, o banco não pode oferecer o que o senhor está precisando. E tal, tudo bem? Posso fazer mais alguma coisa para o senhor? E o senhorzinho começou a contar a história das terras dele. Começou a contar a história do que ele está pretendendo comprar. Mas não tenho dinheiro, senhora, mas eu quero comprar. E ela está ouvindo ele. E aí, irmãos, e ele contou umas 200 histórias. Ela tentava educadamente. E aqui o tempo foi passando. Irmãos, depois do atendimento, e eu não estou aumentando não, ela ficou mais de meia hora conversando com aquele senhor. E eu estava precisando ir embora. Aí quando terminou, quando ela estava chegando no final, o rapaz levantou e disse, moça, eu tenho umas terras e eu estou querendo plantar, mas eu não tenho dinheiro. E começou a contar toda a história de novo, agora de pé. E o Espírito Santo falou assim, presta atenção, meu filho, aprenda. Irmãos, e o Espírito Santo começou a falar no meu coração. Quando chegou a minha vez, a primeira palavra que eu disse para aquela moça, parabéns. Parabéns, você tem um dom maravilhoso, que é ouvir pessoas. Sabe, irmãos, hoje nós não temos paciência para ouvir pessoas mais velhas. Pessoas com alguma dificuldade. Sabe, nós não queremos, atropelamos todo mundo. Eu não estou falando isso para você não, eu estou falando isso para mim, como eu preciso aprender, como essa pandemia nos ensinou, está tentando nos ensinar a tratar melhor as pessoas. Como essa pandemia está sendo uma escola para a gente aprender a tratar um pouco melhor as pessoas. Irmãos, existem trabalhos, existem missões, que são poucas as pessoas disponíveis para isso. Não é diferente aqui, tem muita coisa para a gente fazer e tem poucas pessoas que se disponibilizam porque as tarefas são difíceis. É por isso que a gente fica tão feliz quando alguém se levanta e diz, pastor, Deus trouxe a mim uma palavra, eu quero trabalhar em determinada área. E a gente dá todo o apoio, e a gente dá todo o suporte, e a gente procura incentivar e motivar. Queridos, o exército de Israel, todo mundo conhece essa história, contava, sabe, com muitos homens de guerra, homens preparados nas suas fileiras. Porém, nenhum deles se colocou à disposição para enfrentar o gigante Golias. Sabe por quê? Porque era uma missão de risco. Era uma missão de risco, tremendamente de risco. Sabe, porque eles sabiam das dificuldades, dos riscos que teriam que correr, poderiam ser mortos. Então era preferível ficar ali, sabe? Todo dia levanta, faz um barulho, faz um movimento, né? Dá uma disfarçada de bom exército, mas o adversário está lá, queridos, afrontando, todas as manhãs afrontando. Homens preparados, homens, irmãos, terrivelmente preparados estavam ali, de guerra.
incluindo eles o próprio rei Saul, que era um homem de guerra, preparado, mas ninguém teria coragem de enfrentar, queridos. Sabe por quê? Todas as vezes que um servo do Senhor, todas as vezes que uma pessoa medir o desafio fundamentado pela sua capacidade, então, queridos, a resposta vai ser terrível. Sabe, ele vai desistir. Quando você olha o desafio e você olha para dentro de você, a primeira coisa que vem é a sensação: eu não tenho condição de fazer isso. Irmãos, desculpa, mas às vezes nós como pastores convidamos pessoas para engrossar as fileiras em determinados ministérios, e a palavra que mais nós ouvimos, queridos: eu não tenho condição, pastor. Quem sou eu? Ô, pastor, puxa vida, eu gostaria até de ajudar, mas eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho essa capacidade. E aí de repente surge alguém que não tem a mesma formação que você tem, não tem o mesmo, sabe, os mesmos dons que você tem, mas ele tem uma coisa que você não tem: ele tem um coração aberto, pronto, e ele se disponibiliza para o Senhor. E algo começa a acontecer, queridos, quando você se coloca à disposição do Senhor, sabe, quando você confia nele, sabe, naquele que o enviou, certamente você vai cumprir essa missão com honras. Você vai desempenhar as suas funções, querido, de uma maneira maravilhosa. Não é por aquilo que você é, mas é por aquilo que Ele, Deus, concede a você e capacita você. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 24. A palavra de Deus diz assim: fiel é aquele que vos chama, o qual também o fará. O dia que eu vi um senhor de cabelos branquinhos, velhinho, na fileira da frente, dizendo: eu quero ir para Manaus, eu quero ir para o estado do Amazonas, eu quero ir trabalhar com os ribeirinhos. É de arrepiar, irmãos, porque os jovens não querem ir, e então os velhos, já cansados, se disponibilizam para ir. Que vergonha! E aquele senhor embarca e vai embora, trabalhar com os ribeirinhos. Todas as vezes que encontramos aquele homem, ele está com um sorriso desse tamanho, sabe, feliz, porque desempenha suas funções, confiado naquele que o chamou para a batalha, para a guerra. Até quando, queridos, nós vamos começar a dar desculpas? Sabe, o Senhor chega e diz: Ananias, eu tenho uma missão para você, Ananias. Você vai na rua chamada direita, lá tem um homem orando lá, tem 3 dias que ele não come, não bebe. Quem é ele, Senhor? É Saulo. Meu Deus, misericórdia, Senhor. Este homem é matador de crente. Este homem é perseguidor da igreja. E aqui ele vem com cartas do Sinédrio para nos perseguir. Aleluias. Ananias era um homem extraordinário, porque tinha um coração disponível. Segundo lugar, querido, ele era capaz e foi capaz de responder positivamente ao Senhor, mesmo reconhecendo a dificuldade da missão, mesmo reconhecendo que Saulo era perigoso, que Saulo era sabe, o terror dos crentes. Ele responde a Deus de uma forma. Olha o verso 10, queridos. Bote os seus olhos aí, querido, olha só o verso 10. Diz assim: havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Queridos, quantas das vezes nós, sabe, Deus quer ouvir de você, de mim, essa palavra tão simples: eis-me aqui, Senhor. Se você voltar lá no Velho Testamento, você vai encontrar um profeta, sabe, que de repente, diante de uma visão extraordinária, e que talvez, sendo desafiado pelo Senhor já há algum tempo, mas ele escuta mais uma vez a palavra: quem há de ir por nós? Tem um povo de um coração duro ali na frente, um povo terrível, mas precisa de um missionário para ir lá. E depois da visão, o profeta Isaías diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? É que quando nós temos uma experiência com Deus, nós não temos coragem de dizer para Deus não. Todas as vezes que nós dizemos não para Deus, significa que a nossa experiência com Ele, o nosso conhecimento dEle está tão pequeno. Há uma incredulidade que precisa ser removida. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Preste atenção. Preste atenção, você que está aqui nessa noite, ouça isso. A igreja do Senhor Jesus em toda a terra, ela está sendo preparada para os dias difíceis que estão batendo a nossa porta. Homens valentes, mulheres valentes, corajosos, disponíveis para o serviço do Senhor. Você acha que a igreja vai fechar por causa da perseguição, meu irmão? Você acha que a igreja vai recuar por causa dos problemas? Você acha que a igreja vai fechar e vai recuar por causa das ameaças? Pelo contrário, Deus vai escolher e vai encontrar homens valentes, homens disponíveis. Ele responde: eis-me aqui, Senhor. Muitos ouvem o chamado de Deus, queridos, mas são tão poucos aqueles que se disponibilizam, que obedecem, não é verdade? Ananias era um homem extraordinário por isso. Poderíamos estar falando aqui de Saulo, o grande pregador, o grande missionário. Mas antes de Saulo tinha um homenzinho chamado Ananias, um discípulo, talvez como você, chamado Ananias. Um homem capaz de ouvir a Deus nos detalhes. Eu falei isso aqui no Palavra da Fonte. Nos detalhes. Irmãos, nós ouvimos Deus, mas nós ouvimos Deus de uma forma assim muito, sabe, muito... me fugiu aqui a palavra, de uma forma superficial, talvez seria essa palavra, sabe? Mas deixa eu te falar uma coisa para você, Deus é maravilhoso. Deus gosta de falar com os servos dele nos detalhes, sabe, Deus vai lá nos detalhes. O verso 11, disse o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita. Tinha o endereço. Vai à rua chamada direita, endereço. Pergunta na casa de Judas, uma família, por um homem chamado Tarsos. Deus começa a dar os detalhes, e olha mais, ele está orando. Sabe o que Deus estava dizendo para Ananias? Você não precisa ter medo, que um homem orando não vai te fazer mal. Ananias precisava ouvir essa palavra, irmãos, porque na cabeça de Ananias ele ia enfrentar um assassino, ele ia enfrentar um cara arrogante, ele ia enfrentar, sabe, aquele que persegue, o grande perseguidor. Deus está falando para ele: ei, já começou a grande obra lá, ele já está orando, ele está em jejum, vai lá, ele já está quebrantado, você pode ir. Às vezes Deus nos manda em algum lugar, e a gente fica com um pouco de medo, porque a gente já conhece a história, a gente já sabe que não é fácil, porque nós julgamos as pessoas por aquilo que nós vemos. E a gente olha e diz assim: esse aqui é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Verso 12. Então numa visão, diz o Senhor a Ananias, ele viu que entrava lá um homem, chamado o quê? Quem é Ananias? É você, meu filho. Olha a coisa ficando fácil, Deus facilitando para esse servo de Deus. Ó, primeiro, ele está orando. Segundo, ele teve uma visão. Ele viu um homem entrando lá, e o homem que estava entrando lá era você, Ananias. O nome dele é Ananias. Ué, é verdade? E este homem colocava a mão para que tornasse a ver. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Todas as vezes que eu e você, como igreja, ouvirmos a Deus com atenção, nós vamos ter êxito na nossa missão. Deus não vai te dar nada pela metade, Deus vai te dar, sabe, de uma forma que você possa compreender. Como é difícil, queridos, termos fé
Sabe, que Deus vai nos guiar nos detalhes. O dia que eu saí de Guaíra, Paraná, rumo a Rondônia, para ir na casa de alguém que eu não tinha o endereço. Irmãos, isso é loucura. Como é que você sai de um estado para um outro estado distante para visitar uma família que você não tem o endereço? Mas eu fui. Para quem conhece, meus irmãos que moram, que conhecem lá, o sobrinho ali também já foi lá, já viu, né? Pastor Celim me acompanhou também, viu lá a ponte, né? Na época não tinha ponte, era balsa. Pela manhã bem cedo eu estava dentro da balsa. Aconteceu um fato. Como Deus trabalha nos detalhes. Deus disse para mim assim, irmãos, foi tremendo. Eu estava num cantinho lá preocupado, sem dinheiro, sabe, sem endereço, de carona. E o Espírito Santo falou para mim assim, diga à minha serva, e disse uma palavra. E ao filho dela, ele diz assim, diga a ele, porque não era servo. Preste atenção, como é que Deus vai mandar você dar um recado para alguém que você não vai encontrar? A paz veio ao meu coração. É lógico que eu vou encontrar, porque Deus me deu naquele momento, em cima da balsa, a convicção de que eu ia encontrar a família no estado de Rondônia. E eu fui embora. Foi fácil? Não. Mas nós chegamos lá. Sabe que horas? Dentro de uma fazenda, lá no interiorzão. Por volta de umas 10 horas da noite, escuro, nós chegamos na casa do irmão José Jacó. E mais, olha o detalhe, quando o farol do carro brilhou na placa, e eu vi a placa do sítio, o Espírito Santo me levou há 7 anos atrás. Deus me deu uma visão, que eles iam receber de Deus um terreno, e que aquele sítio teria aquele nome. A irmã vendia legumes, verduras, quando isso aconteceu. Vendo a irmã naquele sofrimento, orando com ela, vendendo verdura, o Senhor disse assim, diga para ela que eu vou dar um sítio para ela. E o nome do sítio, quando o farol brilhou lá no estado de Rondônia, o Espírito Santo levou lá 7 anos atrás. Olha o detalhe aí. Deus vai te dar em detalhes aquilo que você precisa saber. Tenha um pouquinho de paciência, coloque a sua fé em ação. Quantos perdem a bênção, queridos, porque não atentam para os detalhes, sabe, ficam presos ao todo, sabe, são dispersos, sabe, a pregação acontece e eles lembram da brincadeira que aconteceu, eles lembram da pessoa que escorregou e caiu, eles lembram do microfone que caiu no chão e fez barulho, mas eles não lembram dos detalhes da pregação. Eles não lembram, sabe, daquela palavra, sabe, daquilo que Deus falou no detalhe. Irmãos, eu estou convencido que nessa noite Deus está falando com alguém aqui e vai falar nos detalhes. Você não vai ter dúvida de que Deus está falando com você, porque Ele é poderoso para fazer isso. Ananias era um homem extraordinário, em quarto lugar, porque ele foi capaz de crer, queridos, que Deus pode fazer aquilo que Deus pode fazer na vida de qualquer pessoa. Deus pode, meu irmão. Deus pode fazer, sabe, se não pudermos crer neste Deus capaz de mudar a vida de uma prostituta, de um assassino, sabe, de um ladrão, de um perseguidor, então nós estamos no lugar errado, irmãos. Ah, pastor, eu estou indo para o evangelismo, mas eu já até escolhi as casas. Eu vou naquela casa ali. Mas por que você está indo? É porque lá é os irmãos da Igreja Batista. O que você vai fazer na casa dos irmãos da Igreja Batista, rapaz? Ah, não, eu entrei lá porque é um irmãozinho. Irmão, ele já foi ganho para Jesus. Você tem que entrar na casa da prostituta, na casa do ladrão, na casa, sabe? É lá. É eles que precisam ouvir o evangelho de Jesus. Mas nós queremos pessoas que falam a nossa linguagem. Sabe, se você não for capaz de acreditar que Deus pode entrar na sua história e mudar a sua história por completo, o diabo tem um plano para você. Qual que é o plano? Levar você para o buraco. Qual que é o plano? Fazer de você um derrotado. Mas deixa eu te falar, ei, fica tranquilo.
Deus tem um plano melhor para você. Deus tem algo maravilhoso para você. E tem um detalhe, Ele vai ser o seu ajudador. Ele vai estar com você em todos os momentos da sua vida. Queridos, é preciso crer nesse Deus. Após Ananias relatar a Deus quem era Saulo, seus atos de perseguição. Olha aqui o que Deus falou para Ananias, irmão. Verso 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, fica tranquilo, Ananias. Fica tranquilo, porque este que você está chamando de perseguidor, ele é para mim um vaso escolhido. O terror das igrejas, dos crentes. Ele tinha razão, irmão, de estar com um pouquinho de medo. Ele falou assim, fica tranquilo. Ele é para mim um vaso escolhido. E ele vai fazer uma coisa que poucas pessoas vão fazer. Ele vai levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis e dos filhos de Israel. Irmãos, e Deus botou esse camarada em cada lugar, em cada situação. Sabe, Deus fez algo tão grande na vida deste homem. E um dos episódios que eu me lembro é quando ele, todo machucado, sabe, já apanhou bastante e preso. Aí ele se identifica como cidadão romano. Ele causa o maior terror na vida das pessoas. Nossa, a gente não podia ter batido em um cidadão romano. Ele diz, pois eu sou um cidadão romano. Vocês não me perguntaram. Olha Deus trabalhando, queridos. Olha Deus agindo. Olha Deus trabalhando nos detalhes. Disse-lhe, porém, o Senhor, ele é para mim um vaso escolhido. Deixa eu falar uma coisa para você. Preste atenção no que eu vou falar agora, em nome de Jesus. Não importa o que o diabo tem falado de você, eu quero profetizar na sua vida, você é um escolhido do Senhor. Meu irmão, creia nisso. Não deixa o diabo trabalhar na sua vida, não. Sabe, tem gente que dá tanto valor à obra do diabo. Sabe? Meu irmão, eu já cansei de dar o testemunho aqui, eu fui chamado de ovelha negra da família. Eu era a maçã podre da família. Sabe aquele filho que já não tem mais esperança para ele? Era eu. Sabe aquele filho que só dá desgosto para o pai e para a mãe? Era eu. Sabe aquele indivíduo que ninguém acredita mais nele? Eu. Mas tinha alguém lá do alto, olhando. E ele viu que ninguém viu. E ele me tirou de lá. E me chamou para o ministério. Imediatamente a minha conversão foi chamada para o ministério, para fazer uma obra para Deus. A ovelha negra se tornou alguém que começou a evangelizar a família inteira. A família toda começou a conhecer o evangelho de Jesus. Sabe, querido, você é um escolhido do Senhor. Olha o que o verso 16. Fica tranquilo, Ananias. Eu vou mostrar para esse homem que você acha que é o terror dos crentes. Eu vou mostrar para ele o quanto vale padecer pelo meu nome. Verso 17. Oh, glória. Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos. Preste atenção, irmão, olha que coisa linda. Olha que cena. Impõe as mãos e diz, irmão Saulo. Oh, ele acreditou agora. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu lá no caminho, por onde vinha, Ele me enviou para que você torne a ver, e você seja cheio do Espírito Santo. Irmão, olha o homem aí agora, recebendo uma palavra de alguém que estava no anonimato, para ser cheio do Espírito Santo. É a ovelha negra. É aquele filho que dá tristeza para o pai, para a mãe, mas de repente está recebendo uma palavra, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. A igreja tem uma missão, querido,
transformar vidas. Nós somos agentes transformadores de vida. Nós cremos naquilo que Deus crê. Deus acredita naquilo que Ele pode fazer na vida das pessoas. E nós somos parceiros de Deus. Irmão Saulo, eu estou aqui, eu fui escolhido, irmão Saulo, eu fiquei sabendo que você estava orando, e eu vim para essa reunião de oração, irmão Saulo, e eu quero dizer para você, seja cheio do Espírito Santo. Irmãos, eu sou de um tempo que os crentes, eles eram profetas assim, muito ousados. Eu queria que você fosse esse profeta ousado. Acredite, querido, que Deus pode fazer isso. Então eu vou começar dizendo para você que está aqui. Meus irmãos, sejam cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, sejam cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, sejam cheios do Espírito Santo. Porque você tem uma missão pela frente. Você tem uma missão específica pela frente. Deus vai levar você a lugares que muitos não poderão ir, mas Deus vai levar você. E você terá que ser o diferencial naquele lugar. Apesar, queridos, sabe, de tanta ameaça. Sabe, Saulo, que Saulo representava, Ananias sabia do poder de Deus para salvá-lo, para usá-lo. Ele sabia. Eu quero encerrar, queridos, dizendo que Ananias era um homem extraordinário mesmo. Ele foi um homem capaz de orar pelos escolhidos para grandes obras. Preste atenção, querido. Preste atenção, eu sou um pregador do Evangelho. Nós temos outros pastores aqui, nós temos outros obreiros aqui. E é importante que a igreja saiba disso que eu vou falar. Aliás, a igreja que me acompanha há mais tempo já sabe disso. A nossa alegria é de saber que nós temos pessoas que podem nos superar naquilo que fazemos. Sabe, queridos, é maravilhoso ver Deus abençoar outros líderes. Deus abençoar outros ministérios, outros irmãos, sem ficarem enciumados. Sabe, Ele vai lá e Ele diz, olha, você vai ser uma bênção para as nações. Eu estava ali em cima um dia, uma luta, irmão. Congregação, no início da congregação, pagando aluguel. Aqui embaixo tinha um boteco. Graças a Deus fechou. E alguém chega e diz, pastor, o senhor tem que tomar uma providência. Eu falei, qual providência, irmão? O que está acontecendo de ruim? Pastor, não é possível, vai abrir uma igreja evangélica ali perto do bar. Eu falei, mas essa é a notícia ruim que você tem para mim? Podia abrir uma lá, outra ali em cima, outra lá. Irmãos, igreja não é concorrência nossa, nós não concorremos com a igreja. Eles são nossos aliados. Você entendeu? Ah, pastor, eles vão roubar nossos membros. Irmão, ninguém rouba membro de lugar nenhum. Se tiver pasto verde, a ovelha vai permanecer dentro do cercado e ela vai ficar ali. Entenderam? Quantas pessoas veem os outros ministérios, outros pastores com uma ameaça. Pastor William está chegando, prega bem. Nossa, vai querer tomar meu lugar. Eu vou dar um jeito de descartar esse cara daqui. E vocês podem ouvir do próprio pastor William, eu sou um incentivador dele. E eu estou preparando, e eu estou dizendo a ele que se for da vontade de Deus, no meu coração está que ele vai me suceder aqui nessa igreja, para a glória do nome do Senhor. Irmãos, tudo tem começo, meio e fim. Está chegando a hora, sabe? Um momento em que eu não vou mais pastorear, não vou ser mais o presidente da igreja. Talvez vou ser um dos pastores da igreja. Nós precisamos de alguém que ande junto, alguém que conheça a igreja. Você já pensou, queridos, pastor Gideão vai embora, e aí traz um desconhecido, um picareta lá de fora, sabe, um cara que tem o nome de pastor, mas não conhece, não entende de ovelha, não é crente, não tem caráter. Isso é uma irresponsabilidade, irmãos.
eu tenho responsabilidade com aquelas pessoas que eu coloco para trabalhar conosco. É responsabilidade. E Ananias olha assim, você vai ser, querido, uma potência nas mãos do Senhor. Sabe, querido, se o ministério de um irmão cresce, cresce o reino de Deus, do qual eu faço parte. Nunca torça contra alguém que, sabe, prega melhor do que você, canta melhor do que você. Vocês aqui do Ministério de Louvor, não, esse irmãozinho, essa irmãzinha está chegando, ela canta bem demais. Vamos dar um jeito de descartar essa irmã. Esse irmão toca bem demais, vamos descartar ele. Vai tomar nosso lugar. Toma nada, né, Samuel? Bota a cara aqui, Samuel. Glória a Deus. O que a gente diz para essas pessoas? Sejam bem-vindos. Some conosco. O reino de Deus precisa ser feito com pessoas preciosas como você, pessoas inteligentes como você, pessoas capacitadas como você. Venha. Vamos nos dar as mãos. A obra de Deus precisa crescer. Sabe, queridos, esse tipo de comportamento de ciúme, na verdade, revela que aquela pessoa não entendeu nada do que é o reino de Deus. Ela não entendeu nada. O que tem muita gente tentando construir reino para si. Irmão, deixa eu te falar. A igreja é dele. Você pode ser o melhor pregador. Você pode ser o melhor instrumentista. Você pode ser o melhor vocalista. Você pode ser o melhor em qualquer área. Se você morrer, ou você mudar de lugar, a igreja de Jesus vai continuar. Porque a igreja é dele. Para a glória dele. A obra de Deus, querido, é composta daqueles que têm a unção da palavra. Sabe, daqueles que lutam, sabe, com os demônios, daqueles que têm dons. Mas principalmente daqueles que ouvem a voz de Deus e respondem ao chamado de Deus. Daqueles que creem no poder de Deus. Sabe, daqueles que vê e compreende daquilo que Deus pode fazer na vida das outras pessoas, não só na dele, mas ela entende que Deus pode transformar a vida das pessoas que estão lá fora. Por isso eu queria convidar você, querido, o dia que você vê uma pessoa toda estragada aí na rua, endemoniada, nós somos muito recriminados, especialmente nós que lidamos com pessoas assim. Sabe, rapaz, você se mete no meio de pessoa tão mau caráter, pinguço, gente ruim. Deixa eu te falar uma coisa, se fosse para vivermos e alcançarmos os santos, os anjos, Deus não precisaria de nós. Luz, deixa eu te falar, preste atenção, luz é para brilhar nas trevas. Quem é luz aqui? Meu irmão, aqui você não vai fazer diferença nenhuma, aqui você está aqui, bênção, glória a Deus, mas Deus precisa de você lá. Lá onde você está, no seu trabalho, na sua empresa, na sua escola, sabe, no seu bairro. Como é que você é conhecido lá no seu bairro? Como é que as pessoas fazem referência do seu nome? Que você nessa noite pense nisso. E eu quero encerrar com essa frase. Do discípulo desconhecido, seja cheio do Espírito Santo. Porque você é um vaso precioso. O diabo vai ter que entender que você não prestava, mas Deus trabalhou na sua vida e está mudando tudo. Amém? Vamos colocar de pé? Tem alguém que pode, de pé, aplaudir? Nunca aplauda a Deus com a boca fechada, meu irmão. Dê glórias, glorifique o nome dEle. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Terça-feira, queridos, estaremos aqui para o ensino da palavra, Escola Bíblica
O ensino da palavra na terça-feira. Amém? Às 20 horas. Quinta-feira estaremos de volta aqui novamente. Noite do clamor. E sexta-feira nós vamos repetir a dose. Foi maravilhoso, né? A noite do Espírito Santo, né? E nós vamos repetir. Você está assim desejoso, quer ser um pouco mais cheio do Espírito Santo. Irmãos, a igreja precisa ter essa sede de buscar o Espírito Santo. Então vai ser na sexta-feira, às 20 horas. Nós vamos estar aqui reunidos na presença do Senhor, buscando, né, a presença dEle, buscando